Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do MNDE, o monitor do novo debate econômico. O MNDE atua como espaço para promover o debate sobre as novas maneiras de pensar a economia que hoje circulam na esfera pública, até recentemente dominada pela visão ortodoxa. O site novodebateeconomico.org.br conta com um blog de artigos de autoria de especialistas convidados, podcasts, textos produzidos a partir de dados de pesquisa e um glossário explicando os principais conceitos envolvidos no novo debate econômico, como aqueles relativos aos temas do meio ambiente, igualdade de gênero, povos originários, inclusão racial e, claro, economia. Hoje vamos falar sobre economia brasileira. Convidamos o professor Luiz Gonzaga Beluso, economista pela CEPAL, professor da FACAMP e professor titular do Instituto de Economia da Unicamp. Seja bem-vindo, professor Beluso. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos ter uma conversa, eu pretendo, instigante entre nós, não por minha causa, esclarecedora dos que porventura se arriscarem a ouvir nosso debate, nossa entrevista. Então, eu estou aqui às ordens de vocês, Vamos discutir realmente as controvérsias que estão surgindo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a respeito da economia, das políticas econômicas, das relações entre economia e política, que são essenciais. E então, talvez a gente possa tratar um pouco dos movimentos que estão surgindo, das mudanças que estão surgindo no mundo do pensamento econômico, acadêmico ou não. Eu registrei aqui algumas coisas, estou aqui para dizer para vocês, mas estou às ordens, vou ser disciplinado e responder as perguntas, ao invés de ficar falando. Com certeza será um prazer tê-lo aqui conosco, professor Beluso. E para me acompanhar hoje, teremos a participação do pesquisador do MNDE, doutor e professor do Instituto de Economia da UFRJ, Luciano Alencar. Seja bem-vindo, Luciano. Valeu, Dudu. Bom dia. Bom dia, professor Beluso. Bem-vindo. Vamos ao debate. Perfeito. Professor Beluso, no monitor do novo debate econômico, nós observamos a predominância de uma visão ortodoxa no cenário público de discussões econômicas, especialmente nos editoriais dos principais veículos de comunicação. No contexto fiscal, percebemos que a hegemonia desses argumentos geralmente se resume à mesma crítica. O governo gasta excessivamente e deveria reduzir os gastos. Um exemplo comum usado pelos jornais é a analogia com uma família, que ajustaria seus gastos de acordo com a sua renda arrecadada. Professor Beluso, nós gostaríamos que o senhor explicasse por que essa analogia com a família, do governo com a família, não é uma analogia apropriada para se fazer e quais as implicações econômicas que o senhor vê dessa perspectiva teórica apresentada pelos grandes meios de comunicação. Bom, essa pergunta é muito oportuna e apropriada, porque essa reiteração, o convencimento público a respeito da natureza dos resultados fiscais é uma das trincheiras mais ocupadas pelo pensamento ortodoxo. Qualquer questão, qualquer problema que surja tem a ver com o risco fiscal. Vamos fazer aqui percorrer aqui alguns anos da economia brasileira e olhar como o pensamento ortodoxo entendeu isso. Vamos pegar o período Lula, por exemplo, Lula-Dilma até 2014. 2014, nós tivemos ali um desempenho ruim, que começa em 2014, mas em todos os anos, todo o período que nós estamos mencionando, nós tivemos superávit primário. Em média, um superávit elevado, cerca de 3% do PIB. Eu não vou citar o dado exato, mas foi mais ou menos isso. Não é isso, Luciano? Então, e no entanto,
a discussão nesse período dos economistas ortodoxos do mercado financeiro é que estava havendo um excesso de gasto. Agora, eu não entendo como eles podem ter cometido essa impropriedade lógica. Porque se você tem superávit primário, como é que você tem excesso de gasto? Como é que eles medem o excesso de gasto? Né? Imagino que seja pelo resultado primário, né? Aí eles argumentam, não, mas aí a taxa de juros realmente ela elevou o déficit nominal, né? Por conta da pressão sobre a dívida pública. E aí nós temos uma série de desencontros a respeito de como funciona. Eu, às vezes, imagino, será que esses caras não são adversários ferrenhos do capitalismo? Porque eles não entendem como essa geringonça funciona. Né? Eu costumo recorrer, para começar a discussão, a um momento da história econômica global em que a Inglaterra, já montada na sua posição de liderança mercantilista, ela cria o Banco da Inglaterra, em 1694, depois da Revolução Gloriosa. Né? Então, aí, eles tiveram essa ideia e o Banco da Inglaterra começou a desenvolver, que era o Banco da Inglaterra, que, na verdade, era constituído por empreendedores privados, mas ele funcionava como um ente público. Né? Então, ele começou a desenvolver uma estratégia de criar e sustentar, comprar a dívida pública. Aí foi o início do avanço financeiro que culmina com a Revolução Industrial. Sem o Banco da Inglaterra e sem esse avanço na disseminação da dívida pública emitida pelo Tesouro, mas comprada e negociada pelo Banco da Inglaterra, isso favoreceu o surgimento de muitos bancos privados, que se dedicaram a financiar as atividades manufatureiras, né? Vamos falar manufatureiras antes da Revolução Industrial, né? Você teve esse predomínio da manufatura até o final do século XVIII, quando eclode a Revolução Industrial. E aí não vamos discutir a Revolução Industrial, se vocês quiserem, depois a gente discute qual é a mudança radical que ela produziu, mas vamos observar que isso foi um salto. Quer dizer, essa organização monetário-financeira do capitalismo ele dá um salto, estou simplificando, talvez um cara mais rigoroso que nervoso, mas ele dá um salto, essa organização monetário-financeira, para uma outra forma de produção e de organização capitalista, né? Um salto qualitativo. Então, quando eu ouço essas banalidades que dizem os ortodoxos, você apontou bem, parece que as famílias não emitem moeda, nem cobram impostos, né? Será que cobram? Algumas tentam fazer assim, mas não conseguem. O próprio clube, um tempo atrás, fez um artigo em que ele, dedicado a essa ideia, em que ele usava exatamente essa metáfora da economia familiar, da família. Né? Que eles todos pensam assim, né? A dívida de uma família é igual à dívida pública. Não é. A dívida de alguma família vai para o balanço dos bancos, assim, ou do portfólio dos bancos para sustentar a liquidez do seu portfólio? Vai? Não, ela fica lá, né? Fica lá qualificada e apreciada pelo risco que ela apresenta, né? A liquidez dela é duvidosa, então a dívida pública funciona lá como uma espécie de âncora, né? Vejam o que está acontecendo hoje, né? Eu fico pasmo de ver. Os Estados Unidos tem mais ou menos um déficit público muito elevado, né? Tem uma dívida pública de 120% do PIB, estou enganada, mais ou menos isso, né?
E, no entanto, quando ocorre qualquer distúrbio na economia global, para onde eles correm, os ajustados com a crise? Correm para o dólar, garantido pelo estoque de dívida pública americano. Né? Então, isso aí, vamos combinar, né? Nós estamos diante de um absurdo tão grande, de uma banalidade de tal ordem, que eu não entendo como é que aliás, eu entendo, estou dizendo não entendo, mas eu entendo como os editoriais repetem essa bobagem. Entende? Agora, eu queria informar vocês, né? Informar, vocês são muito bem informados, retirar do fundo do baú um livro que eu comprei, não, o meu baú não é nem tão fundo, um livro que eu comprei sobre a atuação da imprensa irlandesa na época da crise de 2011. Vale a pena, porque eles mostram como era uma repetição de bobagens e banalidades que acabaram se apropriando da opinião pública. É o que acontece se você pegar qualquer pessoa na rua de classe média, que tem uma formação assim, cultural razoável, ele repete o editorial. Repete, que é uma inconsequência econômica, quer não conhecer como funciona o circuito da renda e do gasto. Né? Então, vamos voltar a isso, que vai mostrando o livro ao longo do tempo, com grande humor, né? Porque você tem que ter bom humor, senão você se suicida. Aqui tem que ter bom humor, né? Senão você se joga do 10º andar. Então, é assim, não pode gastar, não é isso? Eu vi vários editoriais assim, gasto, porque eu gasto, porque eu gasto. Olha, essa economia, não sei se vocês concordam, né? Essa economia ela tem algumas dimensões que são importantes conhecer e que, em geral, a teoria convencional não observa. O circuito da renda. O circuito da renda, ele se forma pelo gasto das famílias, das empresas, do Estado. Nunca houve nenhuma economia que não tivesse Estado. Mas está o tempo inteiro a briga que o Estado, não sei o que, o Estado gastador, etc, etc. O Estado gastador só serve quando o Banco Central salva os bancos, como em 2008, como na crise de 29. Né? O Reconstruction Finance Corporation, do nosso querido Roosevelt. Então, a ele ninguém fala nada. Né? Mas, enfim, vamos voltar à questão do gasto. Vamos supor o seguinte, que nós tivéssemos, na verdade, um dia, uma espécie de Ramadã brasileiro, resolvêssemos, durante uma semana, aqui na minha região, ou na cidade de São Paulo, as famílias param de gastar. Uma semana. O que acontece com as empresas, com as lojas, as fábricas, né? As lojas deixam de faturar, deixam de encomendar produtos para as fábricas, as duas formas de empresariais acabam despedindo os trabalhadores, que também deixam de gastar. Dá para entender? É difícil entender isso? Não é, né? Deixam de gastar e o circuito da renda fenece. Então, aí, nesses momentos, parece que nós aprendemos que, dada a constituição das instituições e as formas institucionais do capitalismo, o Banco Central, o Tesouro, etc., o governo supre essa deficiência. Isso é inevitável. Assim como é inevitável que o governo, na verdade, se disponha a coordenar a economia. Por exemplo, nós estamos falando de reindustrialização. Eu peguei agora uma matéria do IED, né, em que eles reportam, fazem uma análise de um texto do Fundo Monetário Internacional, advogando as políticas industriais, para você fazer com que as economias possam renascer, possam reviver,
posso atender os cidadãos. No fundo de tudo isso, eu vou fazer uma observação aqui, é preciso a gente conhecer a estrutura e dinâmica desse sistema. Mas isso, o pensamento conservador não permite. Por quê? Porque ele está sempre em busca de quatro coisas: do naturalismo da economia, do individualismo, do racionalismo e do equilíbrio. O pior desgraça é a ideia de equilíbrio, que está em toda a teoria econômica. Uma dessas desgraças mais evidentes e mais desgraçadas é a ideia de taxa neutra, taxa de câmbio de juros neutros. Isso é uma devastação intelectual. Por quê? Porque o juro, né, se você me permite uma digressão aqui, o juro é uma avaliação da riqueza no tempo. Certo? Então, o Keynes exprimiu muito bem quando ele disse que o juro exprimia a preferência pela liquidez. Por quê? Porque, na verdade, é a indisposição de gastar e de acumular o dinheiro como tal. Essa é a ideia do Keynes, né? Então, é uma taxa que, na verdade, avalia o futuro. No caso da taxa neutra, o que eles querem dizer? Eles querem, na verdade, adotar essa visão, isso vem do Wixel, né? Vem do Wixel, e foi passando para frente e virou também um instrumento teórico das expectativas racionais, que é uma das maiores barbaridades que eu já ouvi em teoria econômica. Que, na verdade, os indivíduos têm a noção perfeita da estrutura da economia e do seu desenvolvimento provável. Nossa Senhora, eu acho que Jesus Cristo ficaria ofendido com essa afirmação, porque ele acha que nem Deus seria capaz de ter essa capacidade enorme, né? Então, nós estamos assistindo aí, e vocês colocaram bem, um debate em que a opinião pública é, na verdade, gravemente influenciada por esses editoriais que se repercutem nas redes sociais. Que as redes sociais, ao invés de ajudar na crítica, alguns fazem, discordam, etc. Mas elas confirmam essas coisas que são afirmadas pelos jornais, pela mídia. Você ouve uma matéria sobre economia, eu vi outro dia uma sobre Petrobras, da Globo News, que eu tinha vontade de chorar. Porque é o seguinte, eles falavam da intervenção do Estado. Ora, na verdade, todos sabemos que as formas empresariais, estruturas empresariais mudaram muito as suas estratégias e elas maximizam o pagamento de dividendos e minimizam o investimento em coisas interessantes que dão emprego e renda. Isso está escrito por todo mundo, né? O pessoal chama isso de financiarização. Isso não, é a realização, na verdade, do conceito do capitalismo, como o tal de Karl Marx explica ao longo dos 3 volumes, né? Porque não adianta ler só um, tem que ler os 3 e compreender a conexão. Quando você chega lá no fim, ele vai falar do capital par excellence, ele fala por excelência, que é o capital a juros, né? Que é o capital gerando valor em si mesmo, né? Passando para a próxima pergunta. Ainda sobre política fiscal, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em janeiro, ele foi no Roda Viva, e ele comentando a reforma tributária, ele falou uma expressão que eu achei muito interessante, que ele falou: existe o tecnicamente recomendado e existe o politicamente viável. O que ele queria dizer com isso? Como que, se o tecnicamente recomendado, haveria boas práticas de teoria econômica do que é certo. Mas, apesar de ter boas práticas do que é certo, em termos de teoria econômica, como se só houvesse uma, além disso, teria o politicamente viável, né? O que dá para fazer, dada a correlação de forças entre classes, no Congresso e tal. Então, professor, eu queria te perguntar 2 coisas, ainda atendo aqui a questão fiscal. Qual arcabouço teórico você acha que está na cabeça do Fernando Haddad, quando ele fala em tecnicamente recomendado? E queria que você avaliasse também a estratégia política dele, né? Se a gente está falando politicamente viável, né? Especificamente na questão fiscal, na proposição do arcabouço fiscal. Que arcabouço teórico ele tem na cabeça quando ele fala em tecnicamente recomendado? E como você avalia essa estratégia dele, do politicamente viável? Você acha que ele fez certo, que ele foi
muito ousado, que ele foi derrotista? Qual é a sua opinião? Não, acho que ele foi realista, né? Porque ele está, na verdade, afirmando o seguinte, que eu estava dizendo que eu suspeito que os economistas do mercado financeiro, os economistas que influenciam a opinião pública hoje em dia, através da imprensa, eles são contra o capitalismo, né? Eles detestam o capitalismo. Eles acreditam numa economia de troca sem dinheiro. Então, o Haddad está dizendo é que você deveria seguir uma orientação econômica que implica numa participação ativa do Estado na coordenação da economia, não é só através do gasto fiscal, também através, por exemplo, do planejamento, que nós já tivemos aqui e abandonamos, assim como a Europa também já teve e abandonou. Né? O De Gaulle, por exemplo, criou o Comissariado Geral de Plano, Comissariado Geral do Plano, né? De Gaulle, um conservador. Mas isso era outra era, né? Nós não tínhamos sido atingidos ainda pelo besterol da Margaret Thatcher, com quem eu jantei, aliás, e Ronald Reagan, né? Mas o que o Haddad está dizendo é que você tem um bloqueio político, não só no Congresso, mas na sociedade. O Congresso exprime, de uma certa forma, as relações de poder na sociedade. E, na verdade, você pega o PL e tem maioria na Câmara, né? Não é por acaso. Quem votou no PL? Alguém votou. Então, eu estava vendo hoje uma discussão entre o Boulos e a Tabata Amaral, vocês viram? O Boulos, aí a Tabata disse para o Boulos que ela veio das camadas mais pobres da população e avançou, etc. E ela perguntou, e você, né, que é advogada? Ele falou, pois é, nós dois somos traidores de classe. Você e eu traímos nossa classe. Eu traí a minha e você traiu a sua. Mas eu acho que isso tem uma expressão importante que a gente tem que levar em conta, falando do Congresso, é que essa ascensão, assim, bastante desigual e duvidosa para muitos, leva as pessoas que vêm lá das camadas inferiores, etc., a se identificar como o pessoal mais parrudo, né? Então, o que nós estamos observando na relação de forças é que você tem, vou fazer uma analogia futebolística, é que você tem o time mais conservador fazendo uma barreira, digamos. Isso em futebol se chama, na verdade, é retranca. Vocês já ouviram essa expressão? Colocar o ônibus na frente do gol. Né? Isso, o time está na retranca, certo? E aí, para o seu time estar na retranca, você tem que jogar com habilidade, você não pode querer entrar na marra, você tem que tocar a bola. Eu já fiz essa comparação. O Haddad está tocando a bola, está driblando para chegar, e ele está sendo bem sucedido dentro das limitações que são impostas por essas barreiras que a sociedade brasileira tem, né? Mas, professor, você não acha que o fato do mercado financeiro, da grande mídia, ter aplaudido tanto no arcabouço fiscal, ter aceitado tão fácil, isso não é um indicativo que ele vendeu muito barato peixe, que ele poderia ter sido um pouco mais ousado? Eu tenho observado as pesquisas de opinião agora, né? Eu não sei se você viu a última pesquisa de opinião sobre o mercado financeiro, com opiniões do mercado financeiro. Se você for olhar a composição das opiniões, etc., não há dúvida nenhuma de que eles falaram, tá bom, vamos admitir que, na verdade, o arcabouço fiscal está mais ou menos compatível com o que nós pensamos, mas só mais ou menos. E aí, eles perguntados sobre como está a política econômica, eles falam que está ruim. Não é isso? Falam que está ruim. Então, o que eu quero dizer para você é que isso não é fácil. Eu sempre lembro que, às vezes, não sei se vocês estão de acordo, por exemplo, sei que vocês são economistas que pensam
as questões econômicas, a estrutura da economia, o movimento dela, etc., de maneira adequada, correta, pelo menos correta do meu ponto de vista. Mas eu vejo muitas vezes que nós, economistas, quando escrevemos, nós levamos pouco em consideração a dimensão política. Aliás, a economia tem um grave defeito. Ao se transformar numa disciplina, ela foi se identificando com a física newtoniana. Eu estou escrevendo um livro agora em que eu vou além, tento ir, é uma ousadia que eu estou fazendo, mas eu vou usar o Heisenberg e o Einstein, falando um da física quântica, outro da teoria da relatividade, e do uso da matemática nessas formas de conhecimento. E, como é óbvio, eles dizem, olha, a matemática é só um instrumento abstrato, você precisa ter o conceito da coisa. Se você não tem um conceito, você constrói uma equação que não faz sentido. Né? Você precisa saber do que você está falando, do que você está tentando falar. Então, essa posição muito encontradista, nós devemos nos policiar, porque houve uma separação entre a economia, a sociologia, a política, a antropologia, a psicanálise. Né? E é importante, né? A psicanálise é uma... As pessoas não... Eu vou fazer uma ousadia. A psicanálise é uma disciplina que estuda a sociedade, não estuda o indivíduo, estuda o indivíduo na sociedade. Parece que o tal de Freud tentou... Eu, pelo menos, entendo assim. Então, nós sempre temos essa desconsideração com as demais instâncias da vida social. Né? Eu falei o exemplo da Tabata, porque mostra como, do ponto de vista sociológico, digamos, nós temos os riscos, os desafios da ascensão social. A pessoa passa a se achar formidável e passa a comprar e repetir as opiniões convencionais da classe dominante, assim como o Boulos, que é de classe rica e que resolveu se dedicar a ajudar os sem teto, né? Então, Luciano, eu acho que o avanço do debate aqui vai acabar nos conduzindo e a própria Haddad, porque ele é muito sensível, né? Ele vai perceber que, em um determinado momento, é preciso ter uma atitude um pouco mais... Isso, pela minha experiência, que não é assim tão importante, mas na história do Brasil eu assisti vários episódios assim, né? Assim como na história mundial, né? O Roosevelt, quando assumiu em 33, né? Depois de alguns anos de depressão, ele tinha uma visão convencional. Aí, a própria mulher dele, a Eleanor, e os assessores dele, o próprio Galbraith, né? Ele começou a perceber, e aí ele investiu de uma maneira muito clara para reduzir o desemprego, que estava em 17%. Né? Então, eu sempre vejo isso, talvez um pouco por conta da minha idade, dos meus 81 anos, eu sempre vejo isso de uma maneira mais pragmática. O mais importante da conquista que a gente está conseguindo, assim, driblando essa turma do paredão, né, da retranca, nós estamos conseguindo manter a economia numa atividade modesta, digamos, né? Mas aí temos os programas da neoindustrialização, etc., os outros programas que podem incitar o PAC, né? Que podem incitar um desenvolvimento maior. Agora, eu concordo que
era preciso que o Estado tivesse uma ação mais intensa para fazer com que a economia passasse a crescer mais rapidamente. Mas temos aí também um projeto de facilitar o investimento estrangeiro com um fundo de hedge para não permitir a flutuação muito forte da moeda. O Brasil tem esse problema, né? Antigo, não tão antigo, mas depois do governo Fernando Henrique, você fez uma liberalização financeira que é muito complicada, porque coloca os juros e o câmbio sob o domínio do movimento de capitais. Isso ninguém fala, né? Isso aqui, sempre que eles falam dos problemas do Brasil, é o risco fiscal. Essa articulação Brasil, economia internacional, não, parece que o Brasil está no planeta Netuno, né? Não está no planeta Terra. Então, é isso que não existe isso. Como é que o sujeito se diz economista e não sabe essas coisas? Sabe coisas que são fundamentais. Estão lá desde sempre, desde o século XIX, se você quiser, final do século XIX, se você quiser restringir, depois dos anos 20, que provoca a derrocada da Alemanha, provoca problemas de hiperinflação em vários países, provoca desequilíbrios de balanço de pagamentos em todos os lugares. E o Keynes, em Bretton Woods, ele tentou propor uma solução com o Bancor, uma moeda realmente internacional. Os americanos, que tinham, na verdade, naquela época, ainda o padrão ouro estava mais ou menos, né? Tanto que você voltou com o dólar numa relação ao ouro, né? Que só terminou em 71. As pessoas esquecem disso. A construção do sistema monetário internacional, hoje, é uma questão decisiva para a possibilidade de crescimento mais estável e mais de longo prazo dos países. É fundamental esse poder do dólar. É claro que os Estados Unidos não vão abandonar isso de maneira voluntária. Não existe nenhuma possibilidade de se reorganizar a economia mundial e oferecer oportunidade aos países sem você resolver essa questão do poder do dólar. Não há nenhuma possibilidade, né? Você vê que os europeus também estão ali esperneando e tem um sistema monetário complicado, porque tem uma moeda comum, mas os sistemas fiscais são nacionais, né? É uma proeza que eles fizeram, uma proeza de burrice, né? Mas aí a burrice tem várias dimensões. E, professor Beloso, pensando, agora vamos voltar a um tema que o senhor passou um pouquinho, né, sobre, que é a questão da Petrobras, e trazer um pouco desse debate que o senhor trouxe também sobre o papel do Estado, né, nessa neoindustrialização, nesse novo momento, para a gente discutir um pouquinho sobre a perspectiva, né, a perspectiva liberal que a grande mídia brasileira e o mercado, né, têm convergido. Então, há dentro da cobertura, há uma perspectiva que entende que toda interferência política, né, nessas empresas, ou no banco também, no banco estatal, são negativas, né? Nas últimas semanas, a gente tem acompanhado toda uma crise na imprensa, primeiro com a Vale, depois com a Petrobras, alegando interferências políticas que prejudicariam a imagem dessa empresa e, de fato, aí no final, a economia brasileira. Qual é a sua análise sobre essa cobertura, pensando, né, nessa questão, nessa perspectiva de interferência política e tudo mais, e o impacto dessa cobertura, de fato, na economia brasileira? E, na sua opinião, qual o papel que essas empresas estatais deveriam ter na economia brasileira? Olha, Eduardo, isso aí é o canto-chão. Você sabe canto-chão? É aquele canto que nas igrejas se faz na cerimônia, né? Eu, como fui seminarista jesuíta, sei bem o canto-chão. Participei, aliás, de alguns coros.
Mas, enfim, o canto-chão liberal é sempre o mesmo. É que você tem um sistema econômico que, se deixado à sua própria sorte, ele vai realizar prosperidade, deixado a ação dos indivíduos, de suas empresas, deixado a ação do privado, ele vai realizar dentro de um padrão de estabilidade, de equilíbrio, de racionalidade, ele vai realizar o progresso das sociedades. Então, começa por aí. Na verdade, eles repetem isso de uma maneira escancarada. É isso que você lendo os textos dos editoriais ou das matérias, você percebe claramente que o substrato intelectual disso aí é uma teoria bem liberal, né? Eu diria quase hayekiana, que o Hayek dizia que os indivíduos deviam ser deixados livres para poderem inovar, decidir, compreender o processo de mercado. E o Hayek era contra a teoria do equilíbrio geral, né? Ele via a economia de mercado capitalista como um processo de aprendizado, né? Então, eles acreditam nisso e repetem, a despeito dos desmentidos cabais da experiência histórica. A experiência histórica faz desmentidos cabais. É impressionante como eles hesitam e fraquejam ao observar a experiência histórica ou tentam reinventá-la. Mas, na verdade, isso é o que é a marca dessa... que eles precisam disso, afirmar isso, para sustentar sua perenização nas relações concretas do poder. Então, a política não serve, porque a política é uma desgraça para eles. A política é o mal é a política, né? Tem que deixar a economia entregue suas condições naturais, governada pela racionalidade individual, etc, etc. E isso vai nos levar à prosperidade e ao equilíbrio. Eu, às vezes, pergunto, você está usando esse conceito de equilíbrio? Me diga. Aí tem um outro que escreveu, um colega meu, escreveu A Economia do Desequilíbrio. Não se trata de equilíbrio ou desequilíbrio. São duas categorias que não têm nada a ver com a constituição estrutural dessa economia capitalista. Isso é uma coisa adotada para explicar, olha, se você deixar os homens, os indivíduos capitalistas livres, eles vão produzir o melhor resultado, né? É isso que está na ideia de... Então, se você faz intervenção, a palavra intervenção já denota uma intenção de você defender essa concepção que eu estava descrevendo. Intervenção é uma coisa externa, vem de fora. Então, se vem de fora e é político, não serve, né? Só que você tem algum exemplo de alguma economia, vamos pegar a economia americana, né? Desde o seu nascimento, com a Revolução da Independência, teve um sujeito lá chamado Alexander Hamilton. Eu escrevi muito sobre ele. Hamilton escreveu o Relatório das Manufaturas, né? Isso é 1795. O que ele escreveu? Ele já estava percebendo a emergência da Revolução Industrial, estava começando a se desenhar na Inglaterra. Então, você olha, ele não só propôs isso, como propôs um banco público capaz de financiar esse desenvolvimento da manufatura. Isso esteve presente nos Estados Unidos o tempo inteiro, né? Quando você vê a coisa, por exemplo, dos barões ladrões, o que eram os barões ladrões? Que, na verdade, construíram os canais, construíram as ferrovias, né? Permitiram, ajudaram a expansão. Quem eles eram? Eles eram os súcubos do Estado americano, como o Eisenhower, quando tomou posse, falou do Estado, do complexo industrial militar, que é o que, na verdade, move a economia americana ao longo dos anos do pós-guerra.
Ele falou isso em 52, aí a minha memória não falha. Ele falou isso em 52. Né? Por quê? Você sabe qual foi a despesa, o gasto com esse complexo industrial militar no ano passado? Foi 980 bilhões, quase 1 trilhão. Né? Isso é que, na verdade, permitiu o surgimento das startups lá na Califórnia, porque, na verdade, é o seguinte, essa geringonça que a gente tem aqui, celular, né? O celular, que o pessoal diz, não, foi a Apple que fez, foi não sei quem que fez, só foi feito porque a pesquisa básica foi feita no complexo industrial militar. Né? Então, a gente precisa esclarecer isso, porque você tem toda a razão. Então, a gente fica aí ouvindo essas banalidades que têm como fundamento essa ideia das quatro virtudes, né? Sobretudo a do equilíbrio e da estabilidade. Se você deixar o mercado à sua própria sorte, ele resolve tudo. Isso aí é o que eles ficam falando de uma maneira assim, sempre repetitiva e sempre que o que é uma impropriedade. Então não tem uma discussão séria aqui, pública, não tem. Na discussão pública predomina esse arsenal de banalidades, não tem uma discussão pública, fica restrita a nós outros da academia, você tem alguns órgãos de mídia, de imprensa aqui, mas você veja que essa oposição que é feita pelos órgãos de menor peso, como, por exemplo, a minha revista Carta Capital, né, ela não tem o número de leitores que seria desejável, porque ela faz o contraponto. E você tem, por acaso, na mídia da televisão, você tem alguma delas que se oferece para fazer o contraponto? Pergunto. Não tem. Você tem a TV Brasil, que não tem expressão nenhuma. Né? Eu já sugeri que a TV Brasil lançasse um projeto de televisionamento de campeonatos de futebol, porque aí teria maior exposição, né? Teria mais exposição. Não adianta ela ficar restrita simplesmente a um canto assim muito interessante e tal, mas não tem. Essa questão da mídia hoje em dia, até surgiu uma economista marxista que falou que o Marx foi superado porque ele não tratou da informação, né? Então, precisa tratar ela tem razão. Né? Tem razão que a gente precisa levar em conta que o capitalismo desenvolveu esse monopólio da informação, e não é de hoje, de muito tempo, e que nós aqui, mais progressistas, não levamos em conta e não cuidamos dele. Isso me leva, inclusive, à minha última questão, né? Gostaria, assim, que o senhor fizesse um balanço econômico do governo Lula, avaliasse também a estratégia política e também de comunicação, justamente do que a gente está falando, né? Porque, assim, apesar da economia estar indo muito bem, a gente vê as pesquisas de popularidade do governo, popularidade do presidente Lula caindo, né? Apesar da economia estar crescendo, da inflação estar caindo. Então, gostaria que você avaliasse, né, essa questão, tanto o desempenho econômico, quanto a estratégia política do governo, em paralelo com a questão da comunicação, né? Até que ponto esse crescimento, essa melhora econômica está sendo bem transmitida para a população, né? Eu estava vendo até uma frase da Tavares que ela fala: ninguém come PIB, né? Não adianta o PIB crescer se não chegar lá na ponta, né? E não adianta só chegar na ponta, tem que ter informação que tem o governo por trás. Enfim, gostaria que você avaliasse em termos econômicos, políticos, de comunicação, o governo Lula. Não, nós estamos nessa situação em que bom desempenho se você pegar o crescimento médio da renda média, você pegar o crescimento da massa de renda, o crescimento do emprego, né? E mesmo o crescimento do PIB, ninguém come PIB, mas come o que o PIB produz, né? Não come o PIB, mas come o que o PIB produz. Então, nós estamos numa situação em que, por exemplo, temos uma vantagem que, às vezes, a esquerda tem dificuldade de aceitar, por várias razões, até por
algumas razões boas, outras nem tanto, que é o papel do agro no abastecimento das nossas exportações. O papel do agro, que na verdade decorre de uma estrutura de relações comerciais criadas pela ascensão da China, né, que nos conduziu à condição de ofertante ofertante quase principal, diria que principal. Se vai olhar a composição das nossas exportações, você tem mais ou menos de 34% que estão destinadas à China. Então, ela é um parceiro muito importante que nós temos que cultivar, mas isso é um fenômeno que decorre de uma mudança na composição, na forma, na composição da economia mundial. Então, nós não podemos esquecer e nem nos dedicar a falar, não, o pessoal do agro é conservador. É verdade, eles são muito conservadores, mas estruturalmente o agro tem muita importância para a economia brasileira. Tem tanta importância que o governo sustenta há anos o Plano Safra. Né? Tá certo. Alguém disse que era preciso criar um Plano Safra para a indústria brasileira, e eu estou de acordo. Eu estou de acordo. E o Plano Safra é financiado, sobretudo, por quem? Pelo Banco do Brasil, né? É isso? Pelo Banco Público. O Banco Privado entra lá só depois. Então, nós tínhamos que pensar um Plano Safra para a indústria, sim. E aí você tinha que ter, falando das observações que eu tenho a fazer, você tinha que ter uma mobilização dos bancos públicos, coisa que nós sempre tivemos nos momentos em que a economia cresceu mais. Isso é uma coisa que os chineses vieram aqui para aprender, muita gente não sabe, eles vieram nos anos 80 para aprender como o Brasil mobilizou suas empresas públicas e bancos públicos, e eles reproduziram isso numa escala monumental. Porque como funcionava isso? A gente precisa recuperar isso. Tivemos o dano de privatizações horrorosas, como foi o da Vale, como foi, porque botaram lá um bando de picaretas, entende? Vale. E aí a mídia fica falando que ia ameaçar a autonomia da Vale. Quem é esse cara que fica lá, esqueci o nome dele, eu até conheço ele, mas um picaretaço, né? Fica lá impedindo que a Vale faça, por exemplo, aumente os seus investimentos na busca de metais raros, de terra, né? Que é preciso, porque isso vai ser importante para a reindustrialização. O Brasil, por exemplo, não produz placas solares. Então, se vai fazer uma transição energética, e acho que a Petrobras tem que ser a empresa condutora disso, virar uma empresa de energia, deixar progressivamente ser uma empresa de petróleo, ela pode fazer isso usando a sua preeminência no mercado de petróleo para financiar isso, a transição, né? Seria uma coisa bem inteligente. Mas o que eu quero dizer é que você precisa recuperar realmente, essa é a questão que se coloca, essa relação entre empresas públicas, bancos públicos e o setor privado. Não havia, na verdade, oposição entre essas dimensões da economia quando nós realizamos o nosso crescimento. Não havia oposição, havia conjugação. Conjugação. Então, veja bem, o gasto, se você for olhar, por exemplo, o milagre brasileiro, já no regime militar, quem é que gastava na frente para estender um espaço para o setor privado? Espaço de renda, espaço de oportunidade do setor privado. Eram as empresas públicas. Elas gastavam na frente, e ao gastar na frente, elas ofereciam, voltando à questão da formação da renda. Agora, o que a teoria convencional diz? Eles usam a ideia do crowding out. Crowding out, ou seja, se os bancos públicos, as empresas públicas gastam muito, eles vão afundar o setor privado, vão excluir o setor privado. Você tem
noção da bobagem que é essa ideia, desmentindo a ideia de que a criação de renda atrai outros atores para participar. No caso do sistema bancário, é óbvio. Se o Banco do Brasil lidera uma expansão de crédito, o que vai acontecer com os bancos privados? Eles vão ser excluídos ou eles vão receber um afluxo de depósitos mais intenso dos seus clientes? Ou todo o dinheiro vai para o Banco do Brasil? Não, não vai, vai criar. O Keynes explicou isso no Treatise on Money. Mas, enfim, o que eu acho é que nós estamos nessa enrascada. Certo? Nós estamos nessa enrascada. É delas que nós precisamos nos livrar. E aí é uma questão, eu diria que o passo seguinte é nós aumentarmos o planejamento e a coordenação entre o setor público, bancos públicos, empresas públicas e o setor privado. Eu estou vendo que a Fiesp, por exemplo, mudou muito de ponto de vista a partir do Josué, e eu espero que isso tenha continuidade, porque se volta aquele Paulo Scaff, né, nós estamos perdidos. A indústria brasileira vai para o beleléu. Então, nós temos que reconstituir um pouco a possibilidade de fazer um planejamento indicativo, né, que a gente vai montando as propostas públicas para que o setor privado abrace. Professor, aproveitando só, porque eu estava aqui vendo e saiu essa notícia também por hoje, vamos falar um pouquinho também, você falou muito sobre essa conjugação, né, indústria e Estado, e a gente ter essa relação e os bancos públicos, e a importância que o Josué teve na Fiesp. E eu queria pensar um pouquinho no Banco Central com essa próxima, com uma possível eleição, né, que a gente vai ter. Por quê? Porque saíram informações que a próxima queda na taxa de juros vai ser de mais meio ponto, e que a partir de então, a partir de junho, a queda seria menor, né? E há críticas a respeito de como essa taxa de juros, né, poderia estar acelerada na queda, né? A queda da taxa de juros podia ser maior, talvez não chegando, né, como alguns textos sugerem, não chegando a 9%, mas poderia ser maior. Como é que o senhor vislumbra o papel desse Banco Central também, e, né, visualizando nesse futuro também essa questão da importância que o Banco Central pode ter nesse processo para a economia brasileira? Não, você levantou uma questão muito importante, porque no mundo inteiro a autonomia dos bancos centrais foi a acompanhante principal da política de metas de inflação. Então, vamos começar pela política de metas da sua companheira autonomia do Banco Central. A política de metas tem uma ideia a respeito das fontes, os focos de inflação, as razões do aumento da inflação, que são fundadas nas expectativas. Então, o Banco Central está incumbido de estabilizar essas expectativas. Se ele não nota que ele tem essa possibilidade em um determinado prazo, ele adota uma política mais tranquila ou mais prudente. Uma vez o seguinte, estão surgindo vários estudos no mundo que estão começando a desconfiar que a teoria de inflação que está por trás da política de metas não é exatamente compatível com o que está acontecendo no mundo. Vamos observar o choque de combustíveis que você teve recentemente. Você teve um choque de combustíveis e o petróleo, os seus derivados, são insumos que perpassam toda a economia de todos os países. Então, o choque de oferta, né? Tem um choque de oferta, há uma reação e poucos países, acho que o Brasil cuidou disso de uma maneira melhor, né? Petrobras atenuando a passagem do preço internacional para o preço interno, fez corretamente, para impedir que isso se generalizasse.
Você tem um choque de oferta e, em geral, isso tem como resposta você subir a taxa de juros. Eu vejo isso assim como você tem uma fortíssima dor de cabeça e você toma um remédio para indigestão, né? Você não vai curar a dor de cabeça. Você vai, na verdade, provocar, assim, provavelmente tão forte o remédio que o paciente pode desmaiar, né? Então, essas inconsistências são muito importantes. Estão surgindo várias tentativas de explicar a inflação de um ponto de vista mais global, né? Por exemplo, a desglobalização vai favorecer, a desglobalização do modo que está sendo conduzido, vai favorecer muito a recorrência do choque de oferta. Então, olha o que o nosso Trump está querendo fazer, que é botar tarifas 60% em cima de importações do México e da China. Do México, porque o México é um agente chinês dentro da América Latina que as pessoas não sabem, né? Porque eles recebem muito insumo, muita contribuição das empresas chinesas. E se ele vai fazer isso, nós vamos perder uma vantagem, que ao mesmo tempo é uma desvantagem, são os preços das manufaturas chinesas. O Banco de Compensações Internacionais, o BAS, publicou várias matérias mostrando como, ao longo dos anos 90 até os anos 2000, a China contribuiu para a queda do preço das manufaturas, por conta da montagem que nós estávamos discutindo da relação indústria. E a grande vantagem chinesa são as escalas de produção. Então, mas isso está afetando a economia americana de uma maneira chata, porque está constrangendo as empresas americanas e está dificultando o desempenho delas por causa do avanço das importações chinesas. Então, aí, se você não resolve essa questão desse desequilíbrio internacional, eu acho que não vai resolver tão cedo, você vai ter problemas desse tipo aí, de ter que continuar com a crença, que vira uma crença na política de metas, ainda que os choques de oferta se reproduzam, e, além disso, você tem estudos muito interessantes, né, que mostram como a concentração empresarial impõe um comportamento, como nós sabemos desde muito tempo, um comportamento na formação de preços das empresas monopolistas ou oligopolistas. Isso vem lá do debate dos anos 20, 30, né? O pessoal percebeu isso. Então, eu fico muito assim, perplexo, que outro dia um amigo meu falou, mas precisa recuperar a teoria da inflação inercial. A teoria da inflação inercial é uma das coisas mais inadequadas que eu já vi. Por quê? Porque na formação de preços, quem observou bem, por exemplo, a aceleração da inflação brasileira, percebe que você tem um movimento aceleracionista no movimento de preços. Por quê? Porque, na verdade, na hora que você vai decidir, você vem de um período em que a inflação subiu. Na hora que você vai decidir o seu preço, você tem que pensar para frente, né? Você não vai reproduzir aquilo. Você vai querer sair na frente. Esse quer sair na frente. Eu observei bem isso, né? Sair na frente. Então, é aceleracionista. Então, você tem na estrutura da economia alguns componentes, eu falei da questão combustível, mas você tem um componente que está presente nas economias de mercado hoje, que é a tremenda concentração empresarial, do poder empresarial. Isso eles não levam em conta. É como se não existisse. Você vai olhar hoje o mundo como ele é constituído, você tem a formação de grandes conglomerados industriais que são controlados por 3 fundos financeiros, 3. Vocês sabem, né? O domínio do BlackRock, do Vanguard do outro lado. Eles têm, na verdade, o controle da maior parte das empresas. Mas isso passa batido, entendeu?
Isso afeta a formação de preço, porque as empresas que estão no embornal desses fundos acabam adquirindo um poder desproporcional e têm que fazer isso por causa dos desempenhos dela, né? Os desempenhos dela que são comandados pelo resultado financeiro delas, que, na verdade, são administrados por esses três grandes. Aí, você acha que os macroeconomistas estão preocupados com isso? Não, eles precisam das expectativas racionais dos indivíduos, né, que sejam controladas pelo Banco Central. E eu acho muito difícil, apesar de desacordos que estão surgindo no mundo inteiro, muito difícil que seja solucionado. Virou uma espécie de reza de 6 horas da tarde, certo? Tinha a reza, né? Tinha a missa e tinha a reza. A reza das 6 horas da tarde é isso, a meta de inflação. Perfeito. Bem, a conversa está muito boa, mas chegamos ao final do nosso episódio. Quero agradecer ao professor Luiz Gonzaga Beluso pela participação e por compartilhar conosco um pouco das suas perspectivas e visões sobre essas questões tão importantes da economia brasileira. Muito obrigado, professor Beluso. Eu agradeço, a conversa foi muito agradável, as perguntas muito pertinentes. Não sei se as respostas foram muito adequadas, mas é o que eu posso responder, dentro das minhas capacidades. As respostas foram mais do que agradáveis também e excelentes, professor. Foi muito importante para que nós entendêssemos melhor, e os nossos ouvintes também, sobre essas questões que pairam e que influenciam a nossa economia. Luciano, mais uma vez, muito obrigado pela parceria neste episódio. Valeu, Dudu. Muito obrigado, professor. E até uma próxima. E para você que nos ouviu até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso episódio e o MNDE para continuar conectado com as nossas novidades. Vem muito mais neste ano de 2024. Até a próxima!